Então vamos lá. O sangue na medicina chinesa tem basicamente as funções da medicina ocidental, que é de nutrir o organismo e complementar a ação do nutriente. Sangue é denso, ou seja, isolado, ele é matéria, ele é duro. Por isso que sem o qi ele não se movimenta. O qi empurra o sangue, para o sangue poder se movimentar. Então, o sangue ele depende da função do qi para ele ter a sua função de se movimentar. E ao entender a função do sangue como nutrição e fornecimento de material para a mente, ou seja, para o Shen, eu consigo a partir daí entender os seus desequilíbrios. Sangue também é fator patogênico, ou seja, ele pode nos causar doenças. Claro que quando ele está normal, isso não ocorre, certo? E também nós não podemos esquecer como o sangue é formado. Então, resumindo, basicamente, o sangue é formado pelo baço, através da essência dos alimentos, junto com a essência dos rins. O coração, ele é o responsável por impulsionar o sangue e o fígado por armazenar. E também nós não podemos esquecer do pulmão, porque como eu já disse, sem o qi do pulmão, nós não temos sangue movimentando. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir daí eu também posso relacionar a raiz do problema na minha síndrome de sangue. Porque se algum desses órgãos falhar em sua função, eu não tenho sangue sendo formado. Se o fígado falhar, eu vou ter vários problemas. Por exemplo, problemas relacionados à menstruação. Eu posso ter aí uma mente perturbada. Já se o baço falhar, eu posso ter hemorragias e aí gerar uma deficiência de sangue, porque o baço ele é o responsável por manter o sangue dentro dos vasos, além de produzir o sangue. Então é o seguinte, são várias enfermidades que eu posso ter como causa principal uma síndrome relacionada ao sangue. E elas podem vir de uma estase de sangue, né, que por algum motivo o sangue ficou ali bloqueado, parado, aí eu posso ter ali uma língua violácea, lábios arroxeados, unhas também podem apresentar esse mesmo aspecto. Então a estase de sangue, ela ocorre quando o sangue não é fabricado adequadamente, ou pelo calor, ou pela falta de circulação de qi ou frio que estagna o sangue, e entre outros. Posso ter calor ressecando o sangue, podendo gerar também uma estagnação de sangue, e aí eu posso ter delírio verbal, ventre dilatado e dolorido, hemorragias, tumefações, fezes secas e pretas, alternância de calor e calafrios, acesso de loucuras, né? Posso ter uma língua vermelha, um pulso fino e rápido. E dependendo do local ou órgão aonde o meu sangue estagna, eu vou ter ali sintomas relacionados. E agora falando de deficiência de sangue, ela está ligada à incapacidade do sangue nutrir os canais, que está relacionada também a uma língua pálida, um pulso fraco, a pessoa ela pode sentir vertigem, geralmente uma palidez, ofuscação nas vistas, palpitações, formigamentos nas extremidades e até insônia. E muitas pessoas, quando estudam medicina chinesa, ao falar de deficiência de sangue, pensa somente a respeito de anemia, mas não é só isso. A deficiência de sangue, ela não pode ser vista de uma forma como é vista aqui no Ocidente. Nós estamos falando de medicina chinesa. Então eu preciso entender que a deficiência de sangue, ela pode ter uma relação quanto à qualidade do meu sangue, ela pode ter uma relação com a formação do meu sangue, e também uma relação com o volume desse sangue. E tudo isso eu preciso diferenciar se eu quiser realmente ajudar o meu cliente a entender a causa do problema. Selecionar os melhores tratamentos de acordo com o problema dele. Por exemplo, ao pensar aí numa deficiência de sangue por conta de uma má produção de sangue, ou seja, questões relacionadas a uma deficiência de volume, eu posso pensar na dietética chinesa com alimentos que ajudam nessa produção de sangue, como por exemplo as carnes vermelhas. Por exemplo, se eu pensar na qualidade de sangue, eu posso pensar na minha combinação utilizando também o ponto B10, que tem essa função. E se o problema estiver relacionado à formação de sangue, eu também posso pensar no ponto da bexiga 17. Entendeu? Então, quanto mais eu aprofundo o meu conhecimento, mais subsídios eu tenho para tratar o meu cliente de uma forma séria, íntegra, com base na medicina chinesa e gerando aí resultados. Gostou desse vídeo? Então pode compartilhar, curtir, indicar para que outras pessoas possam se beneficiar desse conhecimento. Um forte abraço e até mais!